Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook, exclusivamente voltado para o exercício da advocacia criminal, para essa profissão tão difícil, tão incompreendida, mas tão necessária. E falando em necessária, nós estamos vendo agora nessa época de coronavírus, quando se consegue uma liminar para colocar alguém em liberdade, nós esbarramos em vários obstáculos, sempre com a desculpa da pandemia. Uma delas é a hora que chega, ou seja, a hora da chegada do alvará de soltura no presídio. 5 horas eles fecham a quitanda e aí você não tem como tirar seu cliente. E o que fazer? Como fazer? Eu tenho recebido muito esse tipo de reclamação, que os presídios, 5 horas não sai ninguém, só sai no dia seguinte. E se acontecer uma rebelião durante a noite? Se o sujeito morrer durante a noite, entrega o que para a família? Um atestado de óbito? Porque não pode nem acompanhar o enterro, não dá nem para entregar o corpo para o sepultamento. Nós não podemos esquecer o habeas corpus, que é uma ferramenta potente para a questão de controle não só da legalidade, mas dos atos dos funcionários públicos que estão sujeitos diretamente ao cumprimento imediato da lei. Se você pegar o artigo 565 do Código de Processo Penal, que fala do habeas corpus, ele diz o seguinte, que o carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça, ou a autoridade judicial ou policial, que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa, a condução, a apresentação do paciente ou a sua soltura, sobre a sua soltura. Aí está lá uma multa de 200 mil reais, de 200 mil réis. 200 mil réis. Como esse valor não foi atualizado, não tem como cobrar. Ou seja, essa parte da lei está revogada porque não foi, simplesmente nenhum legislador atentou para isso, para fazer valer a atualização dessa multa. Mas tudo bem. Fora isso, existe a responsabilidade criminal do diretor do presídio ou do funcionário que procrastina. Opa, é o ventinho bom, vai fazer o ar livre e ao vivo é isso. Ao vivo não, né? Estamos gravando. Mas tem a nossa lei de abuso de autoridade, que no artigo 12, parágrafo único, inciso 4, ela diz o seguinte, artigo 12, deixar injustificadamente, aí são aquelas pegadinhas da lei de abuso de autoridade, que tudo tem uma desculpinha para escorregar, mas nós temos que fazer as interposições, os remédios jurídicos para fazer valer, porque senão continua como está. Então, artigo 12, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, inciso 4, prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança, de internação, deixando sem motivo justo, excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente, não é daqui 15 minutos, imediatamente após recebido, ou de promover a soltura do preso, quando esgotado o prazo judicial ou legal. Ou seja, não pode... Ah, não tenho funcionário, tem gente lá dentro que tem que estar preparada para cumprir o alvará de soltura. Ah, eu não tenho segurança, chama o COI, chama a rota, chama a polícia militar, que se for para abrir o presídio para prender, eles chamam. Para soltar também tem que chamar. Como é que você faz valer isso? Corregedoria da Justiça, juiz de plantão, corregedoria da SAP, enfim, tem que trabalhar. Liga para a casa do promotor, vai na casa do promotor, vai na casa do juiz. Temos meios para fazer essa comunicação, porque realmente é inadmissível alguém com alvará de soltura ter que aguardar 12 horas, 14 horas, 18 horas para ser colocado em liberdade, correndo toda a sorte de risco que eles correm dentro de um sistema penitenciário. E falando em habeas corpus,
que esta medida é tão importante, tem algumas coisas que eu gostaria de tratar com vocês. Por exemplo, o artigo 659 do Código de Processo Penal diz que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. O que quer dizer isso? Normalmente nós vemos o seguinte, condena o réu que já está preso preventivamente e mantém a prisão dele para recorrer preso, porque ele já está preso preventivamente. E aí cabe uma observação muito interessante, que o artigo, aliás, tem o STF fez um julgamento recente agora, é o habeas corpus, preste atenção para ficar, qual é o número do habeas corpus? Então vamos lá, o habeas corpus é 541, 541 do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Marco Aurélio, que ele diz o seguinte, era um sujeito que estava preso preventivamente, na sentença veio a ordem de prisão preventiva e o juiz não a justificou na sentença nem no prazo dos 90 dias imposto pelo artigo 303, parágrafo. Portanto, o constrangimento ilegal permanecia e o ministro Marco Aurélio mandou soltar imediatamente o acusado. Então essa história de que do artigo 659, se cessou a violência, o preso preventivamente que tem que recorrer em liberdade e é preso, não cessou o constrangimento ilegal. Pouco importa se já tem a sentença condenatória. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o velho adágio português. Então, o que prevalece é o artigo 316, que tem, parágrafo único, que tem que fazer a revalidação da prisão preventiva. Não basta pôr para recorrer preso porque está preso preventivamente. Isso é muito importante. Essas atualizações são importantes e eu vou trazendo cada dia mais uma. E da próxima, nós vamos falar sobre audiência de instrução criminal. Tá ok? Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.